Ótimo, retornei. Excelente. Então aqui temos um texto chamado Glass, Capturing the Dance of Light. Agora, antes de partirmos para o processo de interpretação deste texto e a realização das atividades, eu gostaria de fazer algumas observações importantes, algumas recapitulações, não é? O exame IELTS Reading é o segundo exame escrito no exame IELTS Writing. Desculpe, no exame IELTS como um todo. Você então tem o exame Speaking, que ocorre em um momento diferente dos outros exames que nós denominamos de escritos. E os exames escritos seguem a sequência de Listening, Reading e Writing. Independente se você tem como objetivo fazer o IELTS à mão ou por computador, é sempre essa sequência. E com isso, o exame IELTS Reading é sempre o segundo. Então você sempre o faz logo após o listening, sem nenhuma espécie de break, sem nenhuma espécie de real pausa, a não ser a pausa de transição de um exame para o outro, não é? Que leva talvez alguns minutos, em especial se você está fazendo o IELTS à mão. Ele é um exame que, no contexto geral do exame IELTS, leva 1 hora, e a diferença entre ele e o exame listening, seja acadêmico ou general training, é que enquanto o listening você tem os 30 minutos para fazer o exame em si, e depois 10 minutos separados especificamente para fazer a transferência para o answer sheet, a folha de respostas, se você está fazendo um IELTS à mão, no exame IELTS Reading, você tem a mecânica de ter que, durante esta 1 hora que você tem à sua disposição para fazer as questões e respondê-las, também depois transferir as suas respostas para o answer sheet. Então você não tem um tempo específico para isso. O que você tem é a necessidade de administrar o seu tempo para que você possa fazer tudo. E bom, você na realidade pode seguir a estratégia mais óbvia, que é, em especial se você está fazendo o IELTS à mão, fazer as suas respostas direto no answer sheet, pois assim você não precisa se preocupar primeiro fazendo as questões e depois fazer a transferência para o answer sheet do exame IELTS Reading. Agora, ao mesmo tempo em que isso tem a vantagem de você realmente ter um processo de realização mais dinâmica do exame, vamos assim por dizer, você não coloca um obstáculo que pode, na realidade, ser o que te salva em termos de você obter uma performance mais alta se você conseguir administrar o tempo para tal, que é o obstáculo de efetivamente estar fazendo a sua transferência no answer sheet. Por quê? Quando você faz a sua transferência, você tem a possibilidade de checar spelling. Quando você transfere da folha de resposta para a folha de questões, você pode verificar erros de escrita sua. E se você, na realidade, é alguém preparado, provavelmente o que fará você não obter a nota que você precisa no exame, caso ocorra, é você ter problemas de spelling nas suas respostas. Ou seja, você interpretou bem, respondeu de forma correta, mas escreveu as palavras de alguma forma errada. No exame IELTS Reading, isto é menos comum, porque na maior parte das vezes você simplesmente vai ter que tirar vocabulário do próprio texto. Já está lá. Então, portanto, é como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V. É literalmente uma cópia que você faz do texto na maior parte das vezes quando responde às questões. Mas ainda assim, naquele calor do exame, você definitivamente pode ter uma circunstância onde que o processo como um todo te faça fazer erros que você em outro momento não os faria. Portanto, é muito importante, caso você tenha a capacidade, de sim fazer o processo de transferência para verificar neste processo a sua escrita, garantindo então que erros desnecessários não ocorram. E para tal, você precisa de ter uma gestão de tempo também feita de forma apropriada, porque o elemento que mais pega no exame IELTS Reading, considerando que você já está bem preparado, fora essa questão de escritas erradas nas respostas, que é menos comum porque você simplesmente tem que copiar do texto a maior parte das vezes, o elemento que mais pega é o time management, a administração de tempo, porque se você, na realidade, não tiver uma forma dinâmica, direta ao ponto de realizar este exame, considerando o fato de que ele é menos guiado, você simplesmente tem 1 hora para fazer tudo e pronto, ao contrário do listening, que você tem simplesmente o áudio definindo o ritmo das coisas e, portanto, você não precisa se preocupar em acabar menos ou mais tarde do que o ideal, você aqui no Reading precisa de se administrar e, por consequência, quando você tem essa capacidade de administrar este tempo, você tem a capacidade de, dentre outras coisas, fazer esse processo de transferência para o answer sheet, tendo isto não sendo um empecilho para você.
E assim, por consequência, você pode checar as suas respostas. Sem necessariamente, então, com este processo, fazendo as coisas de forma corrida. E o elemento que mais pega do estudante quando ele está fazendo o exame IELTS Reading é o processo de interpretação e resposta das questões. Você tem o tempo que você investe na leitura sendo secundário comparado ao tempo que você investe no processo de ir às questões, interpretá-las e voltar ao texto que idealmente você já leu. Portanto, quanto mais tempo você tiver para, tomando como referência as questões, poder com relativa calma encontrar as respostas no texto, melhor para você. Porque é neste momento em que você, de fato, vai precisar do tempo. Portanto, considerando ainda mais o fato de que você inevitavelmente vai ter que retornar ao texto, é interessante você ler o texto antes de ler as questões, para assim você ter uma ideia mais geral, mas sem necessariamente extremamente aprofundada, para ir às questões mais bem informado. E para que você também possa fazer essa gestão de tempo de forma mais administrável, é melhor você, de fato, ter o processo de interpretação, ou pelo menos de leitura inicial deste texto, sendo feito de uma forma que nós denominamos de também dinâmica, mas tecnicamente, não é? É a leitura dinâmica. Agora, no contexto IELTS Reading, a leitura dinâmica se dá pelo processo de leitura de somente partes específicas na primeira leitura do texto que você faz. Não ler o texto por completo, mas somente partes específicas dele. Isso não significa que depois você não vai ler mais o texto, ou não vai ler outras partes que você a priori não leu no começo, na sua primeira leitura. Mas você vai evitar, a princípio, ler partes do texto que não necessariamente são abrangidas pelas questões, e isso é ótimo. E depois você, tomando como referência as questões, volta ao texto e faz interpretações apropriadas e mais aprofundadas e leituras, por consequência, mais completas, tendo em vista essas questões, tudo bem? E aí sim você lê parágrafos por completo, se necessário for. Mas numa leitura inicial, você mantém o processo de leitura minimalista, para que assim você tenha a capacidade de estar investindo o mínimo tempo possível na leitura inicial, para depois investir o máximo de tempo possível, sem prejuízos, no processo de realização da interpretação do texto através da resposta às questões, tudo bem? E este processo, então, de de leitura inicial do texto, segue a famosa estrutura de skimming e scanning, não é? Com isso dito, nós precisamos de destacar uma coisa, que o skimming e scanning não significam exclusivamente o processo de leitura dessas partes e depois retornar ao texto tomando como referência as questões. Mas dentro do próprio skimming, temos a necessidade do destaque de palavras-chave, não é? Você, na realidade, precisa de, ao longo das partes que você leu, tanto para compreensão e interpretação, quanto as partes que até mesmo você pulou na sua leitura inicial, e vocês vão ver como isso é feito, destacar palavras-chave. Porque quando você visualmente destaca palavras-chave no texto, você tem uma referência visual que te faz rapidamente retornar ao texto, tomando como referência as questões, mais especificamente a parte dele, ou as partes dele, que as questões abrangem. Não precisando de retornar ao texto, não sabendo por onde ir, ou aonde que está a parte dele que fala sobre o que a questão abrange, precisando, portanto, fazer uma leitura que a priori faz tiros para o alto, sem ter uma referência muito precisa. Este processo de destacar palavras-chave nos parágrafos, nas partes do texto que você lê, tanto para a interpretação real, para a compreensão, quanto as partes que você não lê para efetivamente compreender, é o que nós denominamos de ancoragem. Então você tem o skimming, faz o destaque dessas palavras-chave, você está fazendo ancoragem. O que é ancoragem? Ancoragem visual, onde que com essas palavras-chave você tem uma espécie de index, ou seja, índice do texto. E aí, tomando como referência o que a questão sabe, aliás, tomando como referência o que a questão abrange, você tem a noção de que, opa, peraí, isso daqui, eu sei que essa questão abrange um tópico nessa parte do texto, que inclusive essa palavra-chave que também tem na questão, eu destaquei aqui no momento em que eu li o texto. Então eu já consigo voltar rapidamente à parte do texto que fala sobre aquela questão, não desperdiçando tempo. Então, no final, você, com a compreensão
de que é necessário você seguir uma estratégia de minimizar o tempo de leitura inicial e maximizar o tempo de leitura e interpretação posterior através do skimming e também ter a capacidade de destacar palavras-chave. Quando você tem isto realmente internalizado no seu processo de realizar o exame, você vê um aumento substancial da sua performance. Então, um ponto importante antes de irmos direto ao exame, que é referente a essa questão de ancoragem e de destaque de palavras-chave, que é tão crítica para o momento de interpretação do exame, quando você faz de forma apropriada, não é? Que é a diferença entre o IELTS feito à mão e o IELTS feito de computador. Você tem a vantagem, quando você faz o IELTS de computador, de, quiçá, estar fazendo o exame em um contexto mais confortável para você, porque você, no seu dia a dia, está provavelmente mais acostumado a lidar com computadores. E, portanto, digitação, tela, coisas digitais para você é o que é mais familiar. E, portanto, muitas pessoas acabam sim considerando o IELTS de computador mais fácil do que o IELTS à mão, não porque o exame em si tem questões mais fáceis, mas simplesmente o processo de realização deles é mais natural. E, por consequência, a pessoa sente que é mais fácil. Agora, essa maior naturalidade não vem com desvantagens. E a desvantagem principal numa perspectiva exame IELTS Reading é o fato de que você não tem a capacidade de efetivamente estar destacando palavras-chave da mesma forma que você poderia destacar no processo de fazer o exame à mão. E não somente isso. Quando você vai poder destacar a sua palavra-chave no exame de computador, o processo, ele induz você a perder o fio da meada. Por quê? Enquanto no exame IELTS à mão, enquanto você está simplesmente interpretando o exame, ou lendo uma parte do texto, para destacar uma palavra-chave, vamos imaginar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, US Glass Industry, por exemplo. Para destacá-la, você simplesmente precisa fazer um movimento, que é passar uma linha abaixo dela e pronto. No exame IELTS de computador, você precisa de fazer 3 passos, não um. Você vem com o seu mouse, ilumina a palavra, clica com o botão direito nela e depois seleciona a opção Highlight. Com isso, a parte que você a princípio iluminou fica amarelada. Então, um passo no exame IELTS feito à mão se torna 3 no exame IELTS de computador. E se você está de fato ali com uma atenção bem aprofundada na realização da sua leitura, o que acaba acontecendo é que você, ainda mais se você for uma pessoa como eu, por exemplo, que tende a ter déficit de atenção, você pode perder realmente o fio da meada sem nem ao menos perceber. E aí, a sua interpretação, sem nem ao menos perceber, fica grosseiramente afetada. E aí, você, por ter um processo menos fluido de leitura, entende menos a princípio, vai para as questões, tem mais dificuldade para voltar às partes do texto que ela abrange, tem mais dificuldade por consequência de responder e tem uma performance menor. Isso não são regras, mas são realidades que acontecem com pessoas reais, como eu e você, que precisam de ser consideradas quando nós escolhemos fazer o exame à mão ou não. E eu já estou, assim, considerando o feedback que nós temos recebido por parte dos nossos estudantes desde quando o IELTS de computador chegou no Brasil, que no caso foi em outubro do ano passado, eu cada vez mais, assim, os nossos índices de aprovação não foram necessariamente afetados, mas o que eu posso falar é que, tomando como referência o que eu tenho visto e a minha experiência e feedback que nós temos tido, é que eu acho que ainda o IELTS feito à mão é um exame que talvez te ofereça mais flexibilidade e capacidade de controle da sua parte do que o IELTS de computador. E controle é tudo num contexto onde quase você não tem nenhum controle, como é no caso do IELTS, porque você simplesmente ele reage ao processo, né? Você reage a este processo ao longo de todo a realização do exame, e um exemplo máximo disso é o listening. O reading também, ele tem um processo que você pode ter mais controle, mas caso você faça de computador, você pode ter elementos que podem te atrasar.
Então, eu estou quase chegando à conclusão que, ainda assim, fazer o IELTS à mão acaba sendo mais produtivo para as pessoas. Agora, no final das contas, a pessoa que define isso é você, não nós. Então, a sugestão para você administrar esse tipo de circunstância é, nos simulados, faça uns 5 simulados de computador e uns 5 simulados à mão, para assim você ter uma referência do que é realmente mais efetivo para você ter em vista a performance, não o que é mais confortável. Porque as pessoas confundem o que é melhor para a sua performance do que o que é mais confortável para elas. Às vezes, o que é menos confortável é melhor para a sua performance. E a única forma de você, de fato, julgar isso é fazendo, e não é somente um exame reading de, por exemplo, computador e um exame reading à mão e falar, ok, no exame reading de computador eu tirei 5.5, no exame à mão eu tirei 4,5, por exemplo, e, portanto, nessa única tentativa que eu fiz, eu já chego à conclusão de que o computador é melhor para mim. Não, você precisa de data, você precisa de volume para, de fato, chegar a uma conclusão apropriada. Então, você, na realidade, precisa de fazer uns 5 simulados, não é, à mão e outros 5 simulados de computador, que seja ao menos uma sessão, no caso de reading, ao invés de fazer simulados completos, faça 5 sessões, porque o exame IELTS Reading é subdividido em sessões, né, e nós vamos estar falando isso em breve. Você faz 5 sessões de IELTS feita à mão, o que dá um simulado e meio, ou um simulado e um quarto, um simulado e um terço, na realidade. E você também pode depois fazer outras 5 sessões, que é um simulado e um terço, de computador, para assim você ter uma conclusão apropriada do que é melhor para você. Então, muita atenção com relação a este ponto, tudo bem? Agora, perfeito. De forma agora mais específica, falando sobre o reading, porque nós estávamos falando dele numa perspectiva mais macro, não é? Agora, numa perspectiva mais micro. Ele é um exame, como dito, ele tem 1 hora de duração, no qual você tem 40 questões para fazer em 3 sessões. Você tem, no caso do exame IELTS Academic, cada sessão sendo composta por um texto longo e entre 12 e 14 questões. No caso do exame General Training, você, na primeira e na segunda sessão, mas em especial na primeira, você tem textos diferentes numa mesma sessão. Eles não são, na realidade, o mesmo texto, com muita frequência. Nas primeiras sessões, você tem uma média de entre 5 e 6 textos no total, mas uma sessão é composta por 2 textos. Então, você mantém a regra de 3 sessões, e girando entre 12 e 14 questões. A diferença é que no General Training você vai ter mais de um texto numa mesma sessão para interpretar com certa frequência. Agora, ao mesmo tempo em que, então, você pode ter uma quantia de textos maior, uma quantidade de textos maior, por exemplo, ao invés de ter 3, você vai ter 4 ou 5, ou dependendo até mesmo 6, você tem um vocabulário mais simplificado. Você tem no exame IELTS Reading General Training um vocabulário mais simplificado quando comparado ao exame acadêmico. Então, ao mesmo tempo em que isso te ajuda, pode te atrapalhar no seu processo de preparação, portanto, é muito importante você, ao longo do seu desenvolvimento, como dito anteriormente na nossa aula, mesmo se você vai fazer o General Training, faça exames acadêmicos. A cada, por exemplo, 3 simulados que você faz 2 acadêmicos e 1 General Training. Porque assim você se nivela por cima. Os tipos de questão são os mesmos. O que muda é o nível do vocabulário dos textos. E é melhor você se nivelar por cima para quando ir fazer o General Training, seja simulado, seja o exame real, você, em teoria, ter mais facilidade, do que se nivelar por baixo desde o princípio, se mantendo limitado a um vocabulário inferior, para depois ir para o exame real. Então, é melhor você se nivelar por cima e já se acostumar com um nível mais superior de desenvolvimento, tudo bem? Excelente. Então, você tem essas 3 sessões, no exame acadêmico, 3 textos, no exame General Training, entre 4 e 6. Agora, a quantidade de palavras que você tem no total a serem lidas por você é o mesmo, seja no General Training, seja no Academic. A média é entre 2.000 e 2.500 palavras. Quando você pega, então, e faz a soma de todas as palavras de todos os textos, tanto no Academic quanto no General Training, você tem textos que, no total, somam entre 2.000 e 2.500 palavras a serem lidas. Então, muita atenção com relação a este aspecto também, ok? Excelente. Com esta primeira análise macro
depois essa análise micro, depois trazendo para vocês a mecânica estratégica e agora fazendo uma rápida análise entre IELTS de computador e IELTS à mão, vamos efetivamente fazer o exame que temos em mãos aqui. Lembrando que isso é uma sessão, não um exame completo, mas o que você faz em uma sessão, você faz em todas. Então, o que nós vamos fazer aqui é repetido em todas as outras até finalizar o exame. Então, vamos lá. Este é um texto de passagem 1, ele é academic, mas mesmo se fosse general training, a dinâmica é a mesma. Seja um texto de acadêmico ou general training, o primeiro texto é sempre mais fácil. Então, as sessões elas vão aumentando o seu nível de dificuldade, tendo em vista o nível de vocabulário que é utilizado no texto. Ao ponto de que, por exemplo, no exame General Training, que a priori tem um vocabulário mais simples, o último texto do General Training é irreconhecível, é indistinguível quando comparado ao acadêmico. Então, um texto acadêmico é igual ao texto General Training que você vai encontrar na última sessão. Exatamente porque as primeiras sessões do General Training têm textos mais simples, e aí a última sessão, em termos de tamanho e tópico, é praticamente a mesma coisa. Então, a mecânica que vamos estar aplicando aqui é até mesmo a mesma mecânica que você vai ter numa perspectiva mais visual e estrutural do texto no exame General Training também, por mais que este seja um exame acadêmico, tudo bem? Então, perfeito, temos esse texto em mãos. Quando nós falamos, então, de skimming, o que isso significa? Isso significa duas coisas. Primeiro, você ler o primeiro parágrafo por completo e depois, em cada parágrafo subsequente, você ler o primeiro e o último período deles. E depois ir para o último parágrafo e lê-lo por completo também. Anteriormente, isso vocês podem verificar no nosso canal IELTS comentado, onde que temos outras aulas reading sugeridas. Sugeridas não, gravadas. Nós abordávamos o processo de skimming envolvendo simplesmente a leitura do primeiro período. E pronto. E até mesmo se tivéssemos esse tipo de questão que temos aqui, que é o tipo de questão mais difícil do exame IELTS Reading, que é a questão de matching, ou seja, relacionar informação ao seu respectivo parágrafo, seja título, seja uma sentença conclusiva, mas neste caso aqui é relacionar títulos a parágrafos, ou seja, dar títulos a cada um dos parágrafos do texto. Caso você tivesse um tipo de questão como este, aí você lia o primeiro e o último período, mas não tendo uma questão de matching, você lê somente o primeiro período de cada parágrafo subsequente entre o primeiro e o último. Agora, depois de refletirmos sobre isso, é de certa forma estúpido ter esse tipo de diferenciação. Por que não padronizamos, simplesmente então falamos que o skimming é a leitura do primeiro e do último período? O máximo que isso pode fazer é você ter uma leitura ainda mais completa de cada parágrafo. Não necessariamente te prejudica. Então, é importante, portanto, neste ponto em diante, estamos tendo isso em mente. Eu sinto que é muito importante, então, para evitarmos, temos até o desperdício de tempo para verificarmos quais são os tipos de questão antes de fazermos a primeira leitura, simplesmente padronizarmos que o processo de skimming é a primeira leitura do primeiro parágrafo, é o parágrafo inteiro. Os parágrafos subsequentes entre o primeiro e o último, você lê o primeiro período e o último período. E depois você vai para o último parágrafo, que é a leitura também completa do mesmo. O primeiro e o último período, o primeiro e o último parágrafo são lidos por completo, porque eles são a introdução e a conclusão. E em especial para questões mais gerais do exame, como são essas questões aqui, múltipla escolha, que vamos estar fazendo mais para o final da nossa aula, você, de fato, ter uma noção geral de, em especial, como que o texto conclui, e isso é dado no último parágrafo, portanto, lendo por completo, efetivamente facilita suas respostas para essas questões que envolvem o texto como um todo. Então, você ler o primeiro e o último parágrafo, o parágrafo introdutivo e o parágrafo conclusivo por completo é muito útil. Os parágrafos entre o primeiro e o último, você lê somente o primeiro período e o último período. Então, o que nós vamos estar buscando fazer é exatamente isso. Neste parágrafo B, o primeiro período ele começa aqui.
E aí que entra um pequeno detalhe quando nós estamos falando de leituras de períodos. Por quê? Às vezes, o período de algum parágrafo entre o primeiro e o último, mais precisamente o primeiro período, pode ser muito curto. O que é um período? É a primeira sentença até o ponto final. O primeiro ponto final do parágrafo. Às vezes, essa primeira sentença, ela na realidade pode ser muito curta. Portanto, é crítico que você leia os primeiros 2 períodos, ou seja, lê até o primeiro ponto final e depois lê a próxima linha até o segundo ponto final. Se você tiver um parágrafo que o primeiro período é muito curto, porque os parágrafos no exame IELTS Reading são estruturados seguindo uma lógica de tópico frasal, ou seja, a essência deles, em termos de o que o parágrafo quer abranger, se encontra logo no seu começo. Portanto, você tem a capacidade de, ao menos, entender de uma forma mais geral o que um parágrafo fala sobre, sem lê-lo por completo, simplesmente através da leitura do tópico frasal. E, por consequência, se você lê o primeiro período de forma apropriada, você se informa, e sem necessariamente lê-lo por completo, ler o parágrafo por completo, assim, economizando tempo. Mas se esse primeiro período for muito curto, você não lê o tópico frasal. Porque o tópico frasal é o começo, é a primeira ideia. E às vezes essa ideia ela é expressada com mais de uma linha, mais de um período. Portanto, é muito importante que se você tem um parágrafo que tenha o primeiro período muito curto, como este, por exemplo, este simulado em particular está sem alguns pontos finais, mas a gente consegue definir quando um período começa e outro começa, um período termina e outro começa, considerando a letra maiúscula aqui. Então, se temos uma letra maiúscula, significa que aqui era para ter um ponto final. Aqui é um exemplo de ponto final. Desculpa, aqui é um exemplo de primeiro período muito curto. On the horizon are optical computers. Ponto. Bom, ao mesmo tempo em que vocês vão ver que só isso vai te dar muita informação para fazer as questões, mais até mesmo do que você imagina, é muito pouco. Não é estratégico, de fato, simplesmente lermos essa pequena linha e depois pular o parágrafo completo. Então a gente vai até o segundo período, que nos leva até esse electrons, aqui. Então a leitura deste primeiro período, desse parágrafo B, não vai até computers, mas a leitura inicial vai até o final do segundo período. Então vai do on the horizon até o electrons. Assim você tem informação suficiente para entender a essência desse parágrafo. E aí você vai fazendo o mesmo em cada parágrafo subsequente. Então aqui você lê no parágrafo C, começando no but, ele termina aqui no horizon, também somente 2 linhas e meia. Seria interessante irmos até o booming aqui, ou seja, 2 períodos. No D, começa no but, termina com uma segunda linha. Interessante lermos mais um parágrafo, mais um período, indo até o worker aqui, não é? No no E, começa no The Secret, muito pouco aqui, termina aqui, 1 linha e meia de primeiro período. Vamos então até o final, que vai até o quê? Liquid. E depois vamos ao último parágrafo, ler por completo, não é? Agora, além de estarmos definindo o escopo aqui das nossas leituras, nós precisamos de compreender o segundo passo do processo de skimming. O processo de skimming, como explicado anteriormente, é a leitura de somente partes estratégicas do texto que você tem que interpretar em uma primeira leitura, para que você não desperdice tempo e possa investir o máximo tempo possível no processo de interpretação das questões. E aí sim, tendo as questões como referência posteriormente, retornar ao texto e aí, se necessário for, lendo parágrafos por completo. Agora, este processo de skimming não se resume a somente ler essas partes em particular, que eu já destaquei aqui quais serão, mas também o destacar de palavras-chave, tanto nas partes que você lê para interpretação, quanto nas partes que você não vai ler no seu skimming inicial. E o que são palavras-chave? Nomes, datas, informações específicas, anos, nomes de empresas, pessoas, horas, informação individual que se destaca do resto, que define com exatidão qual é o tópico que está sendo abrangido pelaquela questão. Você destaca isso de forma visual no seu exame, porque essas palavras ou sinônimos delas vão estar nas questões. E aí, quando você, tendo como referência as questões, consegue facilmente voltar ao texto, tendo em vista essas palavras que você visualmente destacou, sem precisar de voltar ao texto dando tiro para o alto, já sabendo exatamente
onde que está a informação que você busca visualmente, porque você destacou as palavras-chave. Temos aí o que nós denominamos de ancoragem. É literalmente ancorar as questões com o texto, porque o mesmo vocabulário que você destacou em termos de informação específica no texto está sendo usado nas questões. Então, quando você vai para uma questão, você pode voltar ao texto e simplesmente começa a ler o que você destacou, não parágrafos por completo. E aí, muito mais rapidamente, você chega ao parágrafo onde que a informação que você busca se encontra. E é isso que é o que nós estávamos falando antes, de fazer esse processo de destacar palavras-chave ser como se fosse um índice, é um index. E com muita frequência, você responde as questões fazendo isso, sem nem ao menos ter primeiro lido as questões. Às vezes, a palavra que você destaca como sendo uma palavra-chave em um parágrafo é a resposta. E você nem ao menos leu a questão. Então, é interessante nós termos isso em mente. Então, aqui, você tem textos que podem ter menos palavras-chave e mais. Agora, todos os textos têm palavras-chave. Todos os parágrafos, ou a maior parte deles, têm palavras-chave. Então, você busca. Agora, quando você está lendo as partes que você efetivamente está lendo para entender no seu schema inicial, ou seja, o primeiro parágrafo por completo, o primeiro e o último período de cada parágrafo subsequente, e por aí vai, você destacando essas palavras-chave é bem fácil. Agora, você também, idealmente, destaca a palavra-chave nas partes do texto que você não leu para interpretação. E isto é fácil, relativamente falando. Você destacar a palavra-chave em partes do texto que você nem ao menos leu, envolve simplesmente você escanear o seu olho pelo texto e destacar palavras que se destacam do resto. Como, por exemplo, esse que eu já tinha marcado antes, US Glass Industry, 60 billion, 150 billion. Mesmo se eu não estou lendo essas palavras para entender, elas se destacam do resto porque elas estão em maiúsculo, são números no meio de letras. Então, quando você destaca palavras-chave, mesmo em partes que você não está lendo para interpretação, isto é fácil de ser feito. Agora, antes de prosseguirmos, eu preciso destacar uma coisa importante, não é? Quando eu separei aqui as partes do texto que eram para ser lidas, eu não destaquei também o último período, o que é muito importante também, como dito. Essa foi uma conclusão recente que nós chegamos aqui na escola, de que, ao invés de simplesmente falar para os estudantes, olha, vê se tem questão de matching, para depois ler o período final de cada parágrafo, entre o primeiro e o último, por que não simplesmente, independente do tipo de questão, em vez de gastarmos o nosso tempo vendo quais são os tipos de questão que temos, simplesmente não definimos como regra, ou pelo menos como boa prática, também ler o último período. Então, também vamos definir isso como escopo aqui, e vamos ler o último período também de cada parágrafo subsequente. Então, o último período deste parágrafo é o it is, vai indo até o demand. No parágrafo C começa nesse he e vai até o dollars. No parágrafo D, vejamos aqui, ele começa neste puffs e vai até o glass blowers. Neste parágrafo E, ele começa nesse this e vai até o need. Então, agora definimos a forma atualizada, vamos assim por dizer, de fazer o esquema da forma como que nós sugerimos, que é ler o primeiro e o último período de cada parágrafo, entre o primeiro e o último parágrafo do texto como um todo que você lê por completo. E agora, o que eu vou estar buscando fazer é ter a leitura dessas partes e destacar palavras-chave, tanto nas partes onde que eu efetivamente li, quanto nas partes que eu não li, para vocês terem de forma explícita sendo mostrados para vocês o que nós denominamos de ancoragem, que é o destacar dessas palavras-chave. Então, por favor, acompanhem comigo. Começando pelo primeiro parágrafo. Vamos somente verificar se alguém colocou alguma coisa aqui no chat room. Nada. Excelente. Então, vamos lá. Espero que todos estejam com este mesmo documento PDF aberto, não é? Caso não tenha, é somente necessário vocês abrirem o WhatsApp web, não é, no seu computador, baixar esse documento PDF para vocês lerem comigo. Então, vejamos. Glass is, in one form or another, has long been a noble service to humans. As one of the most widely used of manufactured materials, and certainly the most versatile, it can be as imposing as a telescope mirror, the width of a tennis court, or as small and simple as a marble rolling across dirt. The uses of this adaptable material have been broadened dramatically by new technologies,
glass fiber optics, more than 8 million miles, carrying telephone and television signals across nations. Glass ceramics serving as the nose cones of missiles and as crowns for teeth. Tiny glass beads taking radiation doses inside the body to specific organs. Even a new type of glass fashioned of nuclear waste in order to dispose of their unwanted material. Perfeito. Lemos o primeiro parágrafo? Não temos necessariamente nenhuma espécie de informação específica, como, por exemplo, data, nome, nada. E, portanto, simplesmente não marcamos. Talvez temos sim. 8 million miles, não é? Isso daqui é uma informação específica, informação individual. Destacamos. Então, continuemos. Agora, vamos ler somente as partes específicas que nós previamente definimos em cada parágrafo subsequente. On the horizon or optical computers. Informação específica, optical computers. These could store programs and process information by means of light pulses from tiny lasers, rather than electrons. Depois lemos o último período. In its surge of fiber optic use and liquid crystal displays that has set the U.S. glass industry, a $60 billion business, employing some 150,000 workers, to building new plants to meet demand. Então, aqui eu destaquei palavras-chave nas partes que eu li para interpretação. Agora, nas partes que eu não li, que começam aqui neste end e vão até o começo do último período, que é neste cell, eu posso simplesmente, rapidamente passar o meu olho e ver se encontro alguma informação específica, algum nome, alguma data. Não vemos nada, então não precisamos destacar nada. Buscar palavras-chave em texto não necessariamente significa você ter que ler este texto para interpretação. Então, as partes que você não leu para interpretação, mesmo assim, são partes onde você facilmente pode destacar palavras-chave. É somente necessário buscar por informação que se destaca daquela massa de texto, como nomes, que vão começar com a letra maiúscula, números, que são completamente diferentes de texto normal, datas, dentre outros. Então, continuemos com o próximo parágrafo. But it is not only in technology and commerce that glass has widened its horizons. The use of glass as art, a tradition spins back at least to Roman times, is also booming. Último período. He now has a new commission, a glass sculpture for the headquarters building of a pizza company, for which his fee is $500,000. Valores específicos, informação que você pode destacar. Agora, nessa parte aqui, que eu não li, eu posso facilmente destacar, e sem nem ao menos estar lendo, para interpretação, eu vejo aqui um tanto de informação específica a ser destacada. Vejamos. 1976, Dale Chihuly, 18 years, 20th century. Então aqui, ó, eu simplesmente destaquei palavras-chave sem ao menos ler para a interpretação, mas eu destaquei porque elas vão ser úteis quando eu ir às questões. Próximo parágrafo, D. But not all the glass technology that touches our lives is ultra-modern. Consider the simple light bulb. Perfeito. Light bulb, luz, não é? Luz de teto, né? Light bulb. Informação específica, portanto. At the turn of the century, most light bulbs were hand-blown, and the cost of one was equivalent to half a day's pay for the average worker. Period. Pronto. Próxima parte a ser lida é o último período deste parágrafo. Puffs of compressed air then shape the glass. In this way, the envelope of a light bulb is made by a single machine at the rate of 66,000 an hour, and as compared with 1,200 a day produced by a team of 4 glass blowers. Perfeito. Destaquei palavras-chave nas partes que eu li para interpretação. Agora vamos pegar aqui toda a parte que eu não li. O que tem nela aqui como palavras-chave? Corning, 1920s. Mais nada. Perfeito. Talvez esse Ribbon Machine aqui, não é? Estamos falando de uma máquina, Ribbon Machine, destacando como informação específica deste parágrafo, pode ser útil no processo de leitura, de interpretação das questões.
Agora, parágrafo E. The secret of the versatility of glass lies in its interior structure. Although it is rigid and does like a solid, the atoms are arranged in a random disordered fashion, characteristic of a liquid. Uma observação. Atoms é a forma britânica, mas em norte-americano é atoms. O T com som de R. The atoms are arranged in a random disordered fashion, characteristic of a liquid. Perfeito, fechamos aqui. Nenhuma informação específica a ser destacada. Último período. This looseness in molecular structure gives the material what engineers call tremendous formability, which allows technicians to tailor glass to whatever they need. Agora, nessa parte que eu não li para interpretação, chequemos se temos palavras-chave. Nada. Nenhum nome, nenhum nome de máquina, nenhuma data. Então, não temos nada a destacar. E, por último, lemos o último parágrafo por completo, não é? Então, temos aqui, Today, scientists continue to experiment with new glass mixtures and building designers test their imaginations with applications of special types of glass. A London architect, palavra-chave, London architect Mike Davis sees even more dramatic buildings using molecular chemistry. Glass is the great building material of the future. The dynamic skin, he said. Think of glass that has been treated to react to electric currents going through it. Glass that will change from clear to opaque at the push of a button, that gives you instant curtains. Think of how the tall buildings in New York could perform a symphony of colors, as the glass in them is made to change colors instantly. Glass as instant curtains is available now, but the cost is exorbitant. As for the glass changing colors instantly, that may come true. Mike Davis' vision may indeed be on the way to fulfillment. Então aqui realizamos o que tecnicamente denominamos de skimming. Lemos então o primeiro parágrafo por completo, lemos o primeiro e último período de cada parágrafo subsequente e lemos o último parágrafo por completo. E ao longo de todo este processo, destacamos palavras-chave, tanto nas partes que efetivamente lemos, quanto nas partes que nós não lemos. Para que nós fazemos isso? Para evitarmos lermos partes desnecessárias do texto e assim irmos para as questões e aí temos o máximo de tempo possível para fazer o que mais te exigirá tempo, que é o processo de efetivamente fazer as questões, buscando as respostas no texto posteriormente. E aí, fazendo o segundo processo que nós vamos aqui fazer, que é chamado de scanning, que é o responder das questões em si, aí, ao retornar o texto para encontrar a informação que buscamos, não há o menor problema de lermos parágrafos por completo. Então, o que nós estamos fazendo aqui não é lendo as coisas pelas coxas, é numa leitura inicial, buscá-la fazer de uma forma minimalista, para depois, quando precisarmos de efetivamente lermos, aí sim, não somente fazemos uma leitura mais completa, mas fazemos uma leitura mais completa das partes do texto que efetivamente importam, tendo em vista as questões que você tem em mãos. Então, excelente. Agora que nós fizemos o processo de leitura dinâmica do texto que temos em mãos, vamos às questões. A primeira questão que temos aqui em mãos já é a questão mais difícil, ou pelo menos o tipo de questão mais difícil que você pode encontrar no exame IELTS Reading, que é o tipo de questão chamado de matching. Você tem vários tipos de matching, ou seja, combinação. O que é mais comum é o que chamamos de header matching, ou heading matching. Header, or heading, é título. Então, o que você faz é fazer uma ligação, relacionar títulos a parágrafos. Você tem essa lista de títulos e você tem que relacionar cada um desses títulos aos parágrafos que você tem no texto, definindo qual é a letra romana que representa o título que você tem aqui ao responder as questões que são os parágrafos. Então, eu não estou falando que é essa a resposta, mas vamos imaginar que aqui temos o parágrafo B.
Tomando como referência o parágrafo B, você vai selecionar uma dessas questões que você tem aqui. Uma dessas questões não, um desses títulos. Você, na sua folha de respostas, o answer sheet, vai colocar como resposta para a questão 1, um número romano, eu disse letra romana, peço desculpas, um número romano que representa um desses parágrafos, um desses títulos. Aí vamos imaginar que você chegou à conclusão que a resposta para a questão 1, ou seja, o título para o parágrafo B é o título 5. Então você na sua folha de respostas vai colocar o número romano 5. E é muito importante você usar números romanos. Você percebe com certa frequência as pessoas na folha de respostas colocando números árabes, que são os números que nós utilizamos aqui no Ocidente, né? 1, 2, 3, 4. Não utilize esses números. Você precisa de utilizar números romanos, como está sendo indicado na questão. Caso você faça os números árabes que nós utilizamos aqui, você perde a questão, mesmo se você tiver definido a relação correta. Muita atenção com relação a isso. É crítico você respeitar à risca as questões. Então, as instruções, não é? Que estão aqui. Então, vamos efetivamente à interpretação e à realização das questões. O parágrafo B. Então, but it is not only technology and commerce that glass has widened its horizons. The use of glass as art, as a tradition, spins back to at least Roman times, is also booming. Então, este parágrafo aqui... Opa, calma, eu fui para o parágrafo B, desculpa, eu fui para o parágrafo C, nós queremos o parágrafo B. Então vamos para o parágrafo B. On the horizon are optical computers. These could store programs and process information by means of light, pulses from tiny lasers, rather than electrons. E aí na parte final dele, temos aqui o It is the surge of fiber optic use and the liquid crystal displays that has set the US glass industry to building new plants to meet demand. Então, vamos ver as possibilidades que nós temos aqui de resposta para a questão 1, que é dar o título ao parágrafo B. Growth in the market for glass crafts. O crescimento do mercado para produtos de vidro. Bom, o parágrafo B fala sobre isso, mas ele fala de uma forma mais específica. Não no aumento geral, mas em especial no aumento da demanda por fibra óptica. Então, ao mesmo tempo em que ele pode ser relacionado ao parágrafo B, ele não é totalmente. Caso nós tenhamos alguma outra opção, não tenhamos alguma outra opção, aí por exclusão vamos a 1. Mas vamos ver se temos aqui uma outra opção que é mais específica sobre essa questão de fibra óptica. Computers and the dependence on glass. Não estamos aqui falando de dependência dos computadores por vidro. Essa é, inclusive, tecnologia futura que o texto está falando, não presente. Então, os computadores não têm dependência por vidro. What makes glass so adaptable? Não fala nada disso. Historical development of glass? Nada disso. Scientists' dreams cost millions? Não. Architectural experience with glass? Não. Glass art galleries flourish? Não. Exciting innovations in fiber optics? Fibra ótica, não é? Então, provavelmente é isso. A former glass technology, não. Everyday use of glass, não. Então, a resposta lógica para a questão B é o 8. Exciting innovations, exciting innovations in fiber optics. Então, vamos aqui. A resposta 1 é o número 8 romano. Está aqui no chat room, tudo bem? Continuemos. C. Não é? But it is not only in technology and commerce that the glass has widened its horizons. The use of glass as art, as tradition, spins back to at least to Roman times, is also booming. E aí o último período. He now has a new commission, a glass sculpture for the headquarters of building a pizza company, for which his fee is $500,000. Então, nós aqui agora sim estamos falando de uma expansão de uma forma mais geral, porque você tem aqui logo no começo, logo no primeiro período sendo dito aqui, has widened its horizons. Então, it is not only in technology and commerce that glass has widened its horizons. Ou seja, não é somente na tecnologia e no comércio
que a utilização de vidro tem ampliado seus horizontes. Então, aqui, efetivamente, estamos falando de ampliar horizontes de uma forma geral. E, claro, temos um comentário também, uma exemplificação mais voltada para arte. Então, se encontrarmos também alguma opção aqui que fala sobre arte, precisamos ficar espertos a ela. Então, esse growth in the market of glass crafts, de fato, pode ser uma opção, não é? Porque esse parágrafo fala sobre a ampliação dos horizontes. Logo no primeiro período ele fala isso. Computers and independence, não fala nada de computador. What makes glass so adaptable, não. Historical developments, não. Scientist dreams, não. Architectural experiments, não. Glass art galleries flourish. Temos aqui isso falando de arte, não é? E o parágrafo fala sobre arte. Exciting innovations in fiber optics, não. A former glass technology, não. Everyday use of glass, não. Então temos duas opções. Essa de expansão e esta falando sobre arte. Agora, não temos aqui nada no parágrafo falando de especificamente expansão de galeria. Estamos falando aqui de obra de arte individual, mas não da expansão da quantidade de galerias que se voltam a artes voltadas e feitas em vidro. Portanto, isso daqui é mais para nos enganar mesmo. A resposta para essa questão é a 1. Growth in the market of glass crafts. Então, a resposta para a questão 2 é o número romano 1. É o parágrafo 1. Vamos agora ao D. Parágrafo D. But not all the glass technology that touches our lives is ultra-modern. Consider the simple light bulb. At the turn of the century, most light bulbs were hand-blown, and the cost of one was equivalent to half a day's pay for the average worker. Então, aqui agora, não somente estamos falando, neste parágrafo em particular, das tecnologias que são modernas e até mesmo futuras, contemporâneas e até mesmo futuras, mas aqui estamos falando de tecnologia não moderna, inclusive tecnologia passada, light bulb, e até mesmo está sendo explicado como que light bulb, que é lâmpada de teto, não é? Era feita. As pessoas, na realidade, faziam o processo à mão, é o hand-blown, não é o feito à mão. E ele está explicando como isso era feito, aqui neste parágrafo em particular. Aí você tem aqui, inclusive, no final. Puffs of compressed air shape the glass. In this way, the envelope of light bulb is made by a single machine at the rate of 66,000 an hour, as compared with the 1,200 a day produced by a team of 4 glass blowers. Então, aqui, nós temos o abranger de tecnologia passada, mas como que essa tecnologia passada agora é executada. Então, o que envolver alguma coisa de tecnologia passada é provavelmente o título correto. Growth in the market for glass crafts não pode ser. Computer and independence não. What makes glass so adaptable não. Historical development of glass. Ao mesmo tempo que estamos aqui falando sim de algo que é histórico, como é a lâmpada do teto, não estamos aqui falando de desenvolvimento histórico de tecnologia utilizando glass. Então, scientists' dreams cost millions. Architectural experiments with glass também não. Glass art galleries não. Exciting innovations in fiber optics não. A former glass technology, uma tecnologia de vidro passada, de fato, isso está sendo falado no parágrafo. Everyday uses of glass, também não. Então, a única que faz sentido é a 3. A 3 não, a única que faz sentido para o parágrafo D é a opção 9, não é? Então, questão 3, resposta 9. Heading, título 9. A former glass technology. Vamos agora ao penúltimo parágrafo. Parágrafo E. The secret of the versatility of glass lies in the interior structure. Although it is rigid and does like a solid, the atoms are arranged in a random disordered fashion, characteristic of a liquid. This looseness in molecular structure gives the material what engineers call tremendous formability, which allows technicians to tailor glass to whatever they need. Uma coisa que, inclusive, prova a efetividade do skimming, com você simplesmente lendo o primeiro e o último período dos parágrafos, entre o primeiro e o último parágrafo do texto,
é que se você simplesmente for pegar esses parágrafos entre o primeiro e o último, tirar o texto do meio e simplesmente conectar o primeiro e o último período, só tendo os dois, você já tem um parágrafo que faz sentido. É impressionante. Se você simplesmente ler aqui até aqui e depois começar lendo aqui e terminar aqui, pulando todas essas linhas do meio, mesmo assim você tem um parágrafo coerente. Então isso mostra que não necessariamente é afetada a interpretação do parágrafo mesmo com você pulando partes dele. Então, muito importante nós, na realidade, termos isso em mente. Mas, enfim, o que esse parágrafo está falando? Sobre a composição química molecular do vidro. Então, se vemos aqui alguma opção de título que fala sobre algo desse formato, neste contexto, provavelmente é esta a resposta. Então, growth in the market, não. Computers, não. What makes glass so adaptable? Opa! O que faz o vidro tão adaptável, não é? Aqui mesmo está falando, o que faz ele ser tão maleável é esta questão de formability, não é? Então, definitivamente, aqui está sendo explicado o porquê que vidro é tão maleável e pode ser inferido do porquê que ele é tão adaptável. Historical development of glass, não. Scientists' dreams, não. Architecture experiments, não. Glass art galleries, não. Exciting innovations, não. A former glass technology, não. And everyday use of glass, não. A única opção aqui que faz de fato sentido é essa, o porquê que vidro é tão adaptável é devido à sua o quão maleável ele é devido à sua formação molecular. Então a resposta para a questão 4 é o número romano 3, é o parágrafo, é o título número 3. Agora vamos ao último parágrafo, parágrafo F. Today, scientists continue to experiment with new glass mixtures, and building designers test their imaginations with applications of special types of glass. A London architect, Mike Davis, see even more dramatic buildings using molecular chemistry. Glass is the great building material of the future. The dynamic skin, he said. Think of glass that has been treated to react to electric current going through it. Glass that will change from clear to opaque and at the push of a button that gives you instant curtains. Think of how the tall buildings in New York could perform a symphony of colors, as the glass in them is made to change colors instantly. Glass as instant curtains is available now, but the cost is exorbitant. As for the glass changing colors instantly, that may come true. Mike Davis' vision may indeed be on the way to fulfillment. Então aqui estamos falando das aplicações do vidro em um contexto de arquitetura. Mike Davis é um arquiteto. Ele está falando sobre a utilização de vidro em prédios, buildings, e como que o processo pode ser feito de uma forma até mesmo artística, com os prédios tendo os vidros mudando de cor simplesmente com o apertar de um botão, não é? E assim fazer um show de luz sempre. Essas são aplicações de vidro e de tecnologia de vidro em arquitetura. E mais um exemplo é isso aqui. A parte aqui, não é? London Architect Mark Davis. O próprio aqui que nós aqui destacamos define que estamos falando de arquitetura. Tanto que a pessoa que está falando tudo que está sendo dito aqui é um arquiteto. E aqui está falando London Architect, ou seja, um arquiteto de Londres. Então, se tivermos alguma opção aqui que está falando de arquitetura e aplicações de vidro no contexto de arquitetura, é ela a resposta. Então, growth in the market, não. Computers, não. What makes glass so adaptable, não. Historic development of glass, não. Scientists' dreams cost millions, não. Architecture experiments with glass, não. Opa, sim, eu fui falando não tão rápido que acabamos de ler aqui uma opção que faz total sentido. Architecture experiments with glass. Ou seja, experimentos de arquitetura com vidro. De fato, essa é uma opção. Não é? Glass art galleries flourish, não. Exciting innovations, não. A former glass technology. Esse exciting innovations poderia, se não tivesse o fiber optics. E aqui não está falando nada de fiber optics. Então também não. A former glass technology, não. Everyday use of technology, não. Essa tecnologia de colocar vidro de diferentes cores somente apertando um botão é tudo, exceto everyday. Ou seja, mundano, dia a dia. Então, de fato, a única opção aqui é a 6. Não é? Então, a resposta para a questão 5, que no caso é o parágrafo E, é o título 6.
não é? Agora, uma observação importante antes de irmos à frente do nosso exame. Essa instrução aqui, ela é deceiving, ou seja, ela é muitas vezes algo que é somente para te enganar. Vejamos. There are more headings than paragraphs, so you will not use all of them. You may use any heading more than once. Ou seja, você vai ter mais títulos do que parágrafos. E você, portanto, não vai utilizar todos os títulos que você tem aqui na lista. Você pode utilizar qualquer título mais de uma vez. Ou seja, em teoria, se você julgar como necessário, você pode ter, por exemplo, o título aqui 4, por exemplo, sendo a resposta para a questão 2 e 4. Agora, isto é deceiving, isto é uma pegadinha na maior parte das vezes, porque eu não consigo me lembrar de nenhum IELTS que eu já fiz ao longo desses anos, que algum estudante já fez, e algum simulado que eu faço todas as semanas, que na prática são simulados que na prática são provas IELTS passadas, porque o exame IELTS existe desde 1980. Desde lá para cá não mudou muita coisa. Então, o que mais se tem na internet são exames IELTS passados para você fazer, e este exame aqui que nós estamos fazendo é um exame IELTS passado. Eu não consigo lembrar de uma instância sequer, talvez isso tenha acontecido, eu não me lembro. Mas eu não consigo lembrar de uma instância sequer onde que você teve um título sendo a resposta para 2 parágrafos, ou seja, para 2 questões. Se você acaba chegando a essa conclusão, a probabilidade é que você está errado. Se você acaba falando, olha, não, peraí, a resposta para a questão 3 e 5 é o mesmo parágrafo, parágrafo 9. A probabilidade é que você esteja errado, ou errado. Então, muita atenção com relação a isso, tudo bem? E eu preferiria correr o risco de simplesmente partir pelo pressuposto que eu esteja errado e dar respostas diferentes, mesmo se necessário for chutar, do que, com toda certeza, dar o mesmo parágrafo para 2 questões, porque eu não consigo me lembrar da última vez que eu vi isso. E não consigo me lembrar de um estudante que já tenha comentado isso. Então, e considerando que esse é o tipo de questão das mais complexas que você pode ter no reading, muita atenção com essa parte, porque na maior parte das vezes isso é uma pegadinha. Se você cai nisso, de dar o mesmo nome para parágrafos diferentes, o mesmo heading, provavelmente você está errado. Então, muita atenção com relação a isso. Perfeito. Agora vamos para as próximas questões aqui. Questão de 6 a 8. Isso é uma questão de process, ou seja, processo. Você tem a representação visual de um processo que foi explicado dentro do texto e você precisa de nomear as diferentes partes dessa representação visual, terem visto o texto. E aí que entra a importância da ancoragem, e vocês vão saber o porquê. Vejamos aqui. The diagram below shows the principle of Cummings ribbon machine. Veja aqui, palavra-chave. Cummings ribbon machine. Ou seja, esta é a máquina de fabricação de light bulbs, de teto, de luz de teto, chamado Cummings, não é? A máquina do Cummings que produz lâmpada. Se encontrarmos, então, no texto esse nome, é bem provável que é neste parágrafo onde que vamos encontrar as informações para nomear esses diferentes passos aqui deste processo que está sendo visualmente representado. Então, se nós tivermos anteriormente destacado a palavra-chave coming, vamos ter com muito mais facilidade a possibilidade de encontrar a parte do texto que fala sobre isso. E aí, economizamos muito tempo. Label the diagram by selecting no more than 3 words from the reading passage to fill each numbered space. Write your answers in boxes 6 to 8 on your answer sheet. Então, aqui nós não podemos utilizar mais do que 3 palavras. Muita atenção com relação a isso. Às vezes você dá respostas que têm mais do que 3 palavras, ou mais do que 2, isso vai depender do que as instruções pedem. E as informações estão corretas, ou seja, a sua resposta está correta. Mas no exame ela vai ser considerada errada, porque você não respeitou as instruções. Então, muita atenção com relação a isso. As suas respostas têm que sempre rigidamente seguir as instruções. Então, perfeito. Temos então que ter em vista essas representações aqui, dessa coisa caindo, desses buracos aqui e dessas coisinhas aqui, que provavelmente são as lâmpadas, nomeá-las com o vocabulário do próprio texto. E já temos aqui a cola, Cummings Ribbon Machine. Aonde que no texto é falado sobre Cummings Ribbon Machine? Vamos voltar.
Vamos aqui. Olha aqui, coming. Destaquei coming aqui. Veja que eu nem me lembrava de qual era a parte. Mas simplesmente por voltar ao texto e buscar pelo nome coming, eu já encontrei o parágrafo onde quer falar sobre isso. D. Tá aqui o coming, aqui, ó. Né? Esta é a importância da ancoragem. Então, uma observação para você ver. Tudo que nós aqui previmos está sendo aplicado. Primeiro, respondemos ao tipo mais complexo de pergunta IELTS Reading. Academic General Training, simplesmente pela leitura do primeiro e último período de cada parágrafo. Não foi necessário, então, lermos no mínimo 40% desse texto para responder a pergunta mais complexa. Agora, nessa questão que temos aqui, este processo, conseguimos rapidamente voltar à parte do texto que fala sobre este processo através da ancoragem. Então, mais uma vez, evidenciando a importância de destacar todas essas palavras-chave. Se ao menos uma palavra-chave tiver numa questão, já valeu a pena ter destacado tudo isso daqui, porque te economizou o tempo. Então, e no exame, em especial no exame IELTS feito à mão, o processo de destacar a palavra-chave é muito fácil. É só fazer o underline, não é dar os 3 passos como é no computador, que é clicar com o botão direito e depois selecionar. Não. Então agora, vamos ler aqui a parte, não é? Vamos ler o parágrafo D. But not all glass technology that touches our lives is ultra-modern. Consider the simple light bulb. At the turn of the century, most light bulbs were hand-blown, and the cost of one was equivalent to half a day's pay for the average worker. In effect, the invention of the ribbon machine by Cummins in the 1920s lightened a nation. The price of a bulb plunged. Small wonder. Agora estamos, inclusive, lendo partes que nós não lemos. Small wonder that the machine has been called one of the great mechanical achievements of all time. Yet it is very simple. Agora começa a explicação do que nós estamos vendo aqui, provavelmente. Essa daqui é a máquina, visualmente representada, e aqui no texto começa. It's very simple. O funcionamento é muito simples. Onde que eu parei? Yet it's very simple. A narrow... Estamos aqui, ó, somente para você se situar. A narrow ribbon of molten glass travels over a moving belt of steel in which there are holes. Então, a narrow ribbon of molten glass. Então, molten glass. Essa coisa, então, aqui que está meio líquida, não é água. É vidro derretido, é molten glass. Então, a resposta da questão 6, que é o que está indicando essa coisa aqui líquida descendo, é molten glass. Estamos utilizando do mesmo vocabulário do texto, molten glass. Agora nós temos que identificar o que é essa parte aqui, né? Que está pedindo aqui a questão 7. A narrow ribbon of molten glass travels over a moving belt of steel. Então, a moving belt of steel. Então, aqui temos um belt, em inglês é cinto, mas num contexto de fábrica é como se fosse a esteira. Então, quando você tem uma fábrica que tem aquela esteira onde você tem as diferentes partes do produto viajando então ao redor da fábrica automaticamente, é um belt, em inglês. Então, o que nós temos como resposta para esta questão aqui, não é? É este moving belt of steel. O que está indicado aqui na questão 7 da representação visual do processo é o moving belt of steel. Agora vejamos. Moving belt of steel. Temos 4 palavras aqui. Se simplesmente escrevermos moving belt of steel, a nossa resposta está errada, mesmo a informação estando correta, porque não estamos respeitando as instruções. Então, a forma como que nós fazemos para isso daqui fazer sentido é simplesmente tirarmos o moving, que é o que move, não é? E simplesmente simplificamos especificando aqui o belt of steel, ou seja, esteira de ferro, esteira de aço, mais exatamente, porque steel em inglês é aço, não ferro. Ferro em inglês é iron, isso aqui é steel, aço. Então, belt of steel é a esteira de aço. Então, a resposta para a questão 7 é belt of steel. Agora,
temos que identificar o que são essas coisas aqui, que é bem provável que é a lâmpada, não é? Ou não. Mas vamos ver aqui. Tá. Então, a narrow ribbon of molten glass travels over a moving belt of steel in which there are holes, buracos. Não é? Então, esse moving belt of steel tem os buracos. É bem provavelmente agora em sequência que vai ser falado da questão 8. The glass sags through the holes and into waiting molds. Ou seja, o vidro cai através dos buracos e cai dentro de moldes. Então, interessante. Se você não simplesmente lesse o texto, você interpretaria que isso talvez sejam as lâmpadas em si. Mas essas coisas aqui, que inclusive nesse exemplo aqui está vazio e outros não, isso aqui não são as lâmpadas em si, são os moldes que as formam. Molds. Então, a questão 8, a resposta é mold. É o molde. É o molde que o vidro derretido cai, passa pelo buraco, entra dentro do molde e aí, ao se secar, se torna a lâmpada em si que vai ser comercializada. Então, a resposta para a questão 8 é o mold. Mold. Tudo bem? Perfeito. Agora continuemos para a última parte aqui da nossa análise, no qual depois vamos finalizar a aula. Look at the list below. Bom, uma observação importante. Sempre quando nós, na realidade, temos essas questões, em especial múltipla escolha no final de sessão, mas isso pode ser aplicado, essa referência pode ser tida para qualquer tipo de questão de final de sessão, mas em especial múltipla escolha. Questões múltipla escolha em final de sessão, a gente pode até mesmo falar no exame IELTS Reading como um todo, questões múltipla escolha tendem a ser questões macro. O que são questões macro? Enquanto, por exemplo, essa questão aqui é específica, ou seja, está pegando o que está sendo descrito somente neste parágrafo aqui, que é o parágrafo D, essas questões aqui envolvem questões mais expansivas, questões que envolvem o texto como um todo. Então, é aí que entra a necessidade de nós realmente termos aquela leitura inicial que vai do começo ao fim, não é? Porque se simplesmente não tivéssemos feito uma leitura prévia que vai do começo ao fim, mesmo pulando as partes de forma estratégica, é bem provável que nós não teríamos a capacidade de responder essas perguntas. Então, agora, sabemos já quais são partes do texto que efetivamente falam sobre determinadas tecnologias. Então, vamos ver o que essas questões falam. Look at the list below of the uses of glass. According to the passage, state whether these uses exist today, will exist in the future, or are not mentioned by the writer. In boxes 9 to 30, write A, if the uses exist today, B, if the uses will exist in the future, and C, if the uses are not mentioned by the writer. Então, aqui você tem uma série de tecnologias de vidro, utensílios de vidro, e você tem que especificar, tendo visto o que você leu, se os utensílios são tecnologia atual, tecnologia futura, ou é tecnologia que nem ao menos é comentada pelo autor, não é? Então, vamos começar aqui pelo dental fitting. Dental fitting, não consigo me lembrar que foi comentado, mas lembre-se que nós pulamos certas partes da leitura. Portanto, não vamos simplesmente já dar a resposta. Vamos para o próximo. Optical computers. Computadores ópticos, ou seja, computadores de fibra ótica. É dito aqui no parágrafo B que não é uma tecnologia atual, mas está no horizonte. On the horizon are optical computers. No horizonte, ou seja, no futuro, estão computadores de fibra óptica. Portanto, a resposta para a questão 10 é B. If the uses will exist in the future. Então, 10 é B. Sculptures, não é? Esculturas. Bom, temos aqui aquela parte do parágrafo C, se não me engano, que fala sobre aqui. He now has a new commission, a glass sculpture for the headquarters of building a pizza company, for which his fee is $500,000. Ou seja, você tem aqui uma pessoa, um artista,
como a comissão de uma escultura de vidro pelo valor de $500 mil. Então, isso daqui, na realidade, é uma coisa atual. Então, a resposta aqui é a opção A, exists today. Então, sculptures existe hoje. A, escultura de vidro. Fashions. Não temos nada aqui no texto falando de fashion, mas a princípio vamos pular. Eu não consigo lembrar se lemos alguma coisa de fashion. Talvez foi lido aqui no parágrafo D. Quer ver? Ou foi um dos últimos. Aqui. The items are arranged in a random disordered fashion. Mas esse fashion aqui não está falando de fashion no sentido de roupa. Está falando de fashion no sentido de forma. De como algo é feito aqui. Although it is rigid, ao mesmo tempo em que é rígido e, portanto, sólido, os átomos que formam o vidro são organizados de uma forma desordenada. Esse fashion é para ser interpretado como forma, não como fashion de roupa. E quando simplesmente temos a palavra fashion aqui sendo utilizado como um utensílio, fashions, está sendo se referido à roupa. E isso daqui não é comentado em nenhum momento no texto. Então, eu vou pular isso daqui a princípio, mas eu já tenho quase certeza que a resposta é a C. O autor não mencionou. Curtains, cortinas. Essa questão das cortinas, definitivamente você tem aqui o autor no último parágrafo falando sobre cortinas. O arquiteto Mike Davis fala sobre isso. E logo aqui, glass as instant curtains is available now, but the cost is exorbitant. Ou seja, vidro como cortinas instantâneas, onde ele muda de cor e funciona como cortina, já são presentes agora, já são existentes agora, mas o custo é exorbitante. Então, é tecnologia atual, é muito custosa, mas é atual. Então, exists today, A. Então, agora nos falta o dental fittings e fashions. De fato, eu não consigo me lembrar em nenhum momento onde que este fashions é falado. Então, de fato, a resposta para a questão fashions é C. Agora, dental fittings, houve um pequeno grupo aqui de várias utilizações do vidro que foram mencionadas, que foram simplesmente listadas naquela parte de que o vidro não é somente para questões altamente tecnológicas, que foi comentado alguma coisa de dente. Vejamos aqui. Qual é aquela parte que fala exatamente sobre isso? Se eu não me engano, é logo... Exato, se eu não me engano, é logo no primeiro parágrafo. Vejamos aqui. Surveys and cons. Perfeito. Vejamos aqui. As one of the most... Glass, in one form or another, has long been in noble service to humans. As one of the most widely used of manufactured materials, and certainly the most versatile, it can be as imposing as a telescope mirror, the width of a tennis court, or as small and simple as a marble rolling across dirt. The uses of this adaptable material have been broadened dramatically by new technologies, glass fiber optics, more than 8 million miles, carrying telephone and television signals across nations. Glass ceramics serving as the known cones of missiles, and as the crowns for teeth. Então, temos aqui alguma coisa dental. Teeth, dente. O que é crown? É a coroa. Até quem mexe com dente sabe que, mesmo em português, sabe, né, que você tem uma parte do seu dente que chama coroa. Em inglês, temos a mesma nomenclatura sendo utilizada para o contexto de dente, crown. Então, você nem precisa ser um especialista, não precisa nem ser um odontologista para saber disso. Então, aqui nós temos, sendo exemplificada aqui, uma utilização de vidro para o contexto de dentes. Então, o que aqui é mencionado de dente, dental fittings, de fato, é algo que existe agora. Porque neste primeiro parágrafo, estávamos falando de utilizações atuais, nos mais variados contextos do vidro.
Então, a resposta para o 9 é A, dental fillings. Então, temos aqui 9. Um instante, por favor. Simplesmente vou colocar aqui o conjunto para vocês no chat room. 9A, 10B, 11A, 12C, 13A. Então é A, B, A, C, A. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Então, com isso, nós finalizamos aqui esta sessão do exame IELTS Reading Academic, mas essas estratégias são todas aplicáveis para o General Training igualmente, e por consequência finalizamos a nossa aula no tempo planejado, que é o mesmo tempo de uma duração de uma aula normal. Em respeito ao tempo de vocês, eu vou posteriormente entrar de forma individualizada em contato com cada um para buscar esclarecer dúvidas. Na segunda-feira vocês terão a gravação desta aula sendo disponibilizada para vocês igualmente. E eu sinto, portanto, que estamos aqui completamente finalizados. Nós tivemos aqui 12 estudantes alocados para estar conosco, mas temos 1, 2, 3, 4, 5 estudantes conosco. Mas são esses que nós sabemos que, de fato, terão sucesso. Muitíssimo obrigado, portanto, por estarem aqui. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima noite, um ótimo final de semana. E qualquer dúvida ou questão, sinta-se à vontade para entrar em contato pelo WhatsApp de forma individualizada para esclarecer também. Não precisa de me esperar entrar em contato. Pode também trazer a sua dúvida, que ela será prontamente esclarecida, tudo bem? Muitíssimo obrigado pela atenção, pelo foco mais uma vez, pela confiança. Tenham todos uma ótima noite, tudo bem? Bye, bye. Já fez?